on this computer. Então, boa noite a todas e a todos. Hoje é dia 1º de março, agora são 21h03. Hoje vamos falar sobre os fundamentos Montessori para criar atividades dentro de casa para os nossos filhos, né? Muita gente me pergunta sobre atividades, né? E aqui eu vou falar com vocês sobre essa visão do Montessori quando estamos criando essas atividades, coisas que a gente pode fazer em casa, coisas que eu fiz muito com a minha filha e faço com as crianças mesmo que não seja na escola, né? Com crianças, sobrinhos, sobrinhas, filhos de amigo, é uma coisa que me ajuda muito. Nesse encontro, a gente vai gravar, então estamos nós aqui no dia 1º e talvez você está ouvindo no futuro, e essa nossa gravação que foi feita no dia 1º. Tá errado aqui, já vamos arrumar. Vamos falar sobre o assunto, né, os fundamentos Montessori para atividades. A Andrea está chegando. Então, vamos falar 20 minutos sobre o assunto e depois 20 minutos para as perguntas. E a parte das perguntas não vai ficar gravada, só para quem veio. Então, se vocês tiverem perguntas, vai mandando aqui no chat e vai falando comigo, porque depois a gente tem um tempo só para conversar entre nós, tá bom? O material Montessori, né? Quando a gente pensa num ambiente preparado, que é uma sala Montessori, né, uma escola, uma parte muito importante é o adulto preparado, e esse adulto preparado, ele organiza as atividades que as crianças vão ter. E essas atividades vai de trabalho, aprender a ler, escrever, são todas as coisas que vão estar envolvidas no dia a dia da criança e, inclusive, o material. E esse material, a gente pode falar desde o material dentro do ambiente Montessori, desde o garfo que a criança usa para comer, até a tábua de matemática, de multiplicação, onde a criança usa para aprender a multiplicar. Aqui eu listei alguns dos itens que o material Montessori ele segue, né? A Maria Montessori, quando desenvolveu esses materiais, ela seguiu uma lista, né, de critérios, e esses são alguns dos critérios, não são todos. Aqui eu coloquei aqueles que são importantes para a gente ter ideia, para a gente usar em casa. Então, algo que é muito importante, né? Quando a gente está apresentando uma atividade ou preparando uma atividade para a criança, é importante que tenha uma ordem ali naquele material. Quando eu falo ordem, eu estou falando em termos de organização. Então, de repente, um espaço com material de pintura, um espaço, né, com material de limpeza. E essa precisão dar o nosso melhor para que aquilo fique bem organizado, que aquilo fique, de alguma maneira, bem apresentado. Então, quando a gente pensa em ordem, a gente também vai para a atividade. Então, toda atividade tem uma determinada ordem. Então, se a gente vai cozinhar, a gente segue lá a receita que pode estar na nossa cabeça, mas a gente tem uma ordem para fazer lá um bolo, cozinhar alguma coisa. Então, ordem é muito importante e quando a gente pensa em criar uma atividade, a gente pode pensar em várias dimensões que a gente pode ter ordem. A gente vai falar disso ao longo da nossa conversa. Isso que eu estou falando para vocês, na verdade, eu só vou pincelar, é bem superficial, tá? Porque isso a gente vê durante o treinamento Montessori e cada item desse é um baita de um conceito para a gente aprofundar e mergulhar e ver todos os detalhes. Então, aqui a gente vai olhar só a superfície. Um outro item é isolar uma dificuldade. Vou colocar aqui no isolar uma atividade. Então, isso a gente pode usar em casa. O material Montessori, ele é feito de tal maneira onde a gente apresenta aquele conhecimento que nós adultos já fazemos ou que já adquirimos
em etapas. Então, a gente isola a dificuldade, a gente quebra esse problema muito complexo e transforma ele em pequenos problemas. E esses pequenos problemas são mais fáceis de apresentar para a criança. Então, um exemplo. Em casa, eu quero ensinar meu filho a lavar a louça. Às vezes, antes dele começar a lavar a louça, ele precisa ter algumas atividades que são preliminares. Então, como, por exemplo, carregar o prato, carregar um copo de vidro. É necessário que ele saiba fazer algumas coisas antes de começar realmente a lavar os pratos. Ele precisa saber o que é o sabão, usar uma esponja. Então, se a gente pensa nessa atividade, eu quero que meu filho ele me ajude a lavar a louça dentro de casa. A gente pode quebrar essa atividade em diversas pequenas tarefas. E num dia a gente vai apresentar para ele o que é uma esponja. A gente vai pegar a esponja e vai mostrar que com a esponja a gente consegue fazer espuma, que a esponja a gente consegue absorver água. A gente vai mostrar como a gente carrega o prato. Talvez um dia a gente vai lavar o prato e a única coisa que o nosso filho vai fazer é pegar o prato que já está limpo e colocar na no como que é em português? Secador? No escorredor. Então, talvez uma tarefa pequena que ele consiga gerenciar é só pegar aquele prato limpo e colocar no escorredor. Ou talvez pegar o prato que já está no escorredor seco e guardar no armário. Então, a gente pode pensar que uma atividade complexa, como, por exemplo, ir ao mercado, pode ser quebrada em diversas etapas. Eu lembro quando a Ju era pequena e ela já ia comigo ao mercado, ela não fazia a lista de compra, ela não fazia o pagamento. A única coisa que ela fazia era, eu chegava na frente do produto que eu queria pegar e eu falava para a Ju, ó, Ju, é esse aqui que a gente vai pegar. A única coisa que ela fazia era pegava da prateleira e colocava no carrinho. Hoje, a Ju, com 8 anos, minha filha, ela consegue fazer o supermercado praticamente sozinha, até o pagamento. Mas para cada atividade dela, eu fiz uma pequena tarefa que era mais simples. E ao longo de 3 anos, talvez mais, ela adquiriu todas as capacidades necessárias para ir ao supermercado. Então, um exemplo que eu dou muito, né? A gente vai sair de casa, né? Eu quero que meu filho comece a aprender a ir ao mercado e comprar pão. Uma coisa que a gente faz, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente vai ao mercado é abrir a nossa porta. E para abrir a nossa porta, a gente precisa de uma chave. Então, abrir a porta, usar a chave, já é uma dificuldade, já é uma pequena etapa dessa grande etapa de repente, comprar, desse processo de comprar pão no supermercado. Então, teve uma vez, olhando, né, para essa atividade grande, né, ir ao mercado, ir até a padaria, eu falei, Ju, hoje é você que vai cuidar da chave, é você que vai abrir a porta, é você que, ao longo do caminho, vai guardar a chave, porque no final, quando a gente voltar, a gente vai precisar dessa chave para abrir a porta. Que é uma coisa simples, né, se você for pensar, mas quando a gente pensa numa tarefa complexa, como ir ao mercado, é importante que a criança domine todas essas pequenas etapas. Uma das etapas também que eu fiz com a Ju, eu dei o dinheiro para ela carregar. Então, o dinheiro que a gente ia comprar pão ficava na carteira que ela carregava na bolsa dela, no bolso dela. E carregar o dinheiro já é uma responsabilidade. Claro que não dava, né, R$ 200 para ela, mas eu dava o dinheiro que a gente ia comprar o pão. Então, eu separava essas atividades em pequenas atividades que, ao longo das semanas, dos meses, às vezes dos anos, ela conseguia reunir todas essas capacidades para poder fazer de maneira autônoma aquela responsabilidade. Um outro item que eu coloquei aqui é controle de erro. O material Montessori tem controle de erro. O que isso quer dizer? O próprio material ajuda a criança a se corrigir. Isso é muito legal, porque numa sala Montessori, não é o professor que corrige a criança. O professor não precisa falar, está errado, não deu certo, você errou. É o próprio material que fala para a criança que não está certo. Então, como que a gente pode fazer isso em casa? É simples. Se eu dou, por exemplo, um copo de plástico para minha filha, e ela está usando o copo e o copo cai no chão, o copo não vai denunciar
que algo está errado. Ele simplesmente, o copo de plástico ele vai cair no chão e vai continuar inteiro. Agora, se eu pego um copo de vidro, que eu comprei especificamente, né, para criança, é um copo até mais barato, um copo que eu sei que eu consigo comprar mais, e dou para ela, e ela, usando o copo de vidro, ela deixa cair no chão, quando o copo de vidro cai no chão, eu não preciso falar para ela que está errado, porque o copo de vidro, na hora que se espatifar no chão, vai falar para a criança, eu quebrei. Então, o controle de erro, a gente pode usar, ou pode ter essa ideia, né, para colocar em casa, coisas que denunciem o erro. Então, é, copos de vidro, que pode usar já com a criança desde pequenininho, 2 anos, 3 anos, pode usar. Se a gente for pensar em um ambiente onde a criança está fazendo atividade, está lá passando o dia a dia, é melhor que tenha, por exemplo, um chão que seja claro, um chão onde ela consiga ver a sujeira que cai. Então, ou mesmo uma mesa. E se ela está na atividade e essa atividade ela consegue mostrar o que está errado, é melhor para a gente, porque a gente não vai precisar falar, não, você quebrou o copo, você sujou a mesa. Então, uma coisa muito importante, até a gente tinha colocado aqui, então, é o senso estético. Então, no início, a gente vai falar isso mais para frente, mas no início de qualquer atividade que a gente vai apresentar para a criança, a gente apresenta, né? Tem o começo, o meio e o fim. E a atividade só termina quando a criança guarda o material. Então, isso é uma dica valiosíssima. Aqui no Montessori, né, na sala Montessori, as crianças podem fazer as atividades que quiserem. Elas podem pegar lá na prateleira e faz o que ela quer, quanto tempo ela quer. Mas ela tem uma regra que é muito clara e muito simples. No momento que ela pega o material, então, no momento que ela pega um brinquedo, ela só pode trabalhar com outro depois que ela guardou esse. Não é possível brincar com ou trabalhar com 2 materiais ao mesmo tempo. Não é possível. Ela usa o material, ela guarda o material e daí ela está livre para poder trabalhar com outro material. É uma regra super simples, a criança entende super bem e para a gente é muito mais fácil. E quando a gente fala, né, na terceira etapa, né, o começo, o meio e o fim, quando a gente está no fim, ela tem que guardar da maneira que estava guardado antes. Então, na prateleira que estava, com a organização que estava. Então, a criança ela só pode fazer outra coisa, outra atividade, no momento que ela terminou a atividade que ela estava fazendo antes. Então, às vezes a gente tem que se policiar um pouco, como mãe, como pai, porque a gente tem que também seguir algumas regras que sejam simples e claras, né? Porque não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Então, o ciclo de trabalho para qualquer atividade pode ser lavar a louça, pode ser brincar com alguma coisa, pode ser qualquer atividade. Tem o começo, a criança pega o material, usa o espaço que ela precisa, ela trabalha, ela brinca, e quando ela termina, é necessário guardar. E uma coisa que a gente fala também, está aqui na lista, se eu vou fazer uma atividade para criança, por exemplo, para colocar a mesa para ela ou para ela cozinhar, é importante que as ferramentas que ela use sejam adaptadas para o seu tamanho, o tamanho da sua mão e para a sua força. Então, muitas das coisas que a gente tem em casa, na verdade, são feitas para os adultos. E às vezes é até difícil com que a criança ajude, por exemplo, como que ela vai ajudar a varrer se aquela vassoura tem o dobro do tamanho dela? É muito difícil. Ou mesmo a usar o aspirador, ou escrever uma carta. Todas essas atividades têm que ter materiais que sejam adaptados ao tamanho da criança. Então, quando eu falo tamanho, também é em termos de altura. Uma criança vai ajudar a colocar e tirar a mesa se ela consegue alcançar os pratos. Se ela consegue
pegar o prato que está no armário e consegue colocar na mesa e depois para colocar na pia. Uma coisa que resolve muito e ajuda muito, e na minha casa, quando a Ju era pequenininha, eu tinha uns 3, eu comprei para casa da minha mãe, comprei para casa da minha sogra, são banquinhos, né? Aquelas escadinhas. Porque a pia é alta, do banheiro, a pia da cozinha é alta. Então, são coisas inacessíveis para as crianças. A criança não consegue colocar, por exemplo, no escorredor ou lavar o prato se não tiver aquele banquinho. Então, quando a gente vai apresentar alguma atividade, né, a gente pode se colocar na posição da criança e e ver o que que ela alcança. Então, esse é um exercício que a gente faz quando a criança é neném, né, que às vezes a gente está tirando algumas... A gente tem um bebê pequeno, né, está começando a engatinhar. A gente anda agachado na nossa casa, até engatinhando, e vê o que está na nossa altura, para, de repente, tirar as coisas que são perigosas e deixar aquelas coisas que são úteis. E a criança, ela é menor, né? Ela tem menos do que... tem menos altura, tem um tamanho bem menor que a gente, alcança muito menos do que a gente como adulto. Aí o Clécio está perguntando, a torre rosa e a escada marrom, já vi criança trabalhando com esses dois materiais, pode? Sim, pode. Quando eu falo que deve guardar, né, assim, é um uso combinado. Então, muitos materiais, não muitos, alguns materiais a criança pode fazer essa exploração. Né? Então, a torre rosa e a escada marrom são dois materiais Montessori que a gente encontra num ambiente de 3 a 6. Pode trabalhar junto. Mas, quando ela termina, ela tem que guardar os dois. Então, alguns materiais ela pode trabalhar junto. A, que, a questão é, se ela está indo trabalhar com os dois, né, se ela pegou esses dois materiais, ela está indo com essa proposição de explorar os dois. Não é que ela deixou a torre rosa no canto e está trabalhando com a escada marrom no outro canto, né? Isso não pode. Agora, se ela pegou os dois para trabalhar, né, normalmente no tapete, tudo bem, isso é permitido. Tá certo? Então, aqui agora algumas dicas, porque já passou 20 minutos e eu espero que vocês tenham mais perguntas. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, um momentinho. Então, como eu falei, é uma pincelada rápida. Ordem, precisão, isolar dificuldade, controle de erros, tem que ser o melhor que a gente pode, né? Algo que seja bonito. Isso atrai a criança, né? Quando a gente põe aqui estético, algo que seja agradável aos olhos, porque isso ajuda no desenvolvimento infantil. Então, dicas. É muito importante que as regras que a gente tenha para a brincadeira ou para as atividades, elas sejam simples e claras. E às vezes essas regras não são nem simples e claras para nós. Então, às vezes a gente tem que fazer um trabalho para pensar assim, então, se vai lá lavar a louça, ou se vai brincar com aquele brinquedo, aonde que pode brincar? Como que lava a louça? Se isso for claro para a gente, o brinquedo só pode dentro do quarto, só pode em cima do tapete. Se a regra é clara para a gente, vai ficar clara para a criança, mas algumas vezes isso não é claro nem para a gente. Eu falei do ciclo de trabalho. Agora aqui é uma dica legal para quem tem filho e filha. No começo da minha paternidade, que eu conheci Montessori, eu adorava comprar material, fazer atividade, eu adorava. E daí, quando eu comprava um material, que às vezes era até material Montessori ou um outro material, quando chegava, eu abria, mexia e depois eu pegava e dava para Jorge, tem aqui mais um material, esse aqui é para você. E eu dava os materiais para ela. E depois vinha uma criança em casa, Ju, deixa o João também trabalhar ou brincar com o material dela. Não, isso aqui é meu. Eu pensava assim, ela está certa. Ela está certa. Eu dei para ela o material, né? Eu dei essa... Daí que eu entendi, né? Quando a gente, por exemplo, dentro de casa, não tem os pratos, não é do pai ou da mãe ou do filho, né? O prato é da casa, os talheres são da casa. No ambiente Montessori aqui na escola, aqui em Curitiba, que a gente está montando, os materiais são da escola, né? É de todo mundo. Então, o material não é de uma criança específica. Daí, o que eu comecei a fazer? Eu comprava o material, fazia atividade, eu falava assim, agora tem uma atividade que podemos fazer. Ele não falava que era dela. Porque se eu desse para ela, é como se eu entregasse o controle, né? E deixando assim, esse material é de casa, esse material é nosso. Quando chegava lá outra criança, e a criança ia brincar com esse material, ela podia brincar, porque está disponível para quem está ali. E mesmo eu, às vezes tinha alguma coisa que eu comprava que era legal,
E daí eu falava, Ju, eu vou usar isso aqui. De repente, um giz de cera, alguma coisa de arte diferente. E ela falou assim, não, papai, esse é meu. E ela tinha razão, eu tinha dado para ela. E daí eu parei de dar as coisas para ela, claro, dava presente em algumas datas específicas, mas esses materiais eu parei de dar para ela e falava para ela, agora tem uma nova atividade dentro de casa. Porque se eu quisesse usar ou alguma outra pessoa quisesse usar, ela não tinha o controle daquela atividade, porque a atividade fazia parte da casa. Isso foi uma dica muito legal. Porque no ambiente Montessori, né, a gente tem, sei lá, 150 atividades, tem um monte de material, mas nenhum material é de uma criança específica. O material é de todos, né? Daí um pequeno detalhe, se você trabalha com crianças ou já estou falando há quase 20 minutos, já passou 20 minutos. Então, uma coisa importante, né, que é uma diferença para crianças entre de 3 a 6 anos e crianças de 6 a 12 anos. Quando a criança é menor, tem 3, 4, 5 anos, é mais fácil para ela, quando a atividade ou brinquedo dela está tudo guardado num espaço definido, num espaço determinado, que pode ser uma caixa, uma bandeja, em algum lugar. E nessa caixa, nessa bandeja, está tudo que ela precisa. Então, por exemplo, se a criança, se a gente falar em trabalhos, né, arrumar o quarto lá, passar um pano no quarto. Então, vai ter uma gaveta, uma bandeja, todos os itens que ela precisa para limpar, por exemplo, o quarto dela, os móveis. Então, vai ter o pano, vai ter o borrifador com água, o pano e talvez alguma outra coisa que a gente use. E daí ali fica tudo concentrado. Por exemplo, se a criança está aprendendo a escrever, a gente pode fazer o cantinho da carta. Então, ali fica o lápis, fica as folhas. Esse é o da carta. A gente pode fazer outro cantinho, que é da pintura, que daí tem os lápis de cor, tem talvez papéis diferentes. A gente pode ter o canto da beleza, para a criança, por exemplo, se pentear, se arrumar. De repente, se ela tem, né, alguma pulseira, alguma tiara, alguma coisa do tipo, fica lá nesse cantinho da beleza e fica tudo ali, né? Agora, a criança mais velha, ela se organiza, a gente pode organizar as coisas que nem a gente se organiza, que nem botei aqui, né, que nem um escritório. Então, os lápis de cor, o material de arte, fica tudo naquela gaveta. É, ah, na cozinha, né, quando a gente está organizando, né, tem a parte de talheres, tem a parte das panelas. Então, a organização para as crianças é diferente dependendo da idade. E a dica aqui é, então, quando a criança é pequena, né, tem 5 anos ou menos, é importante botar todos os materiais que ela precisa para aquela atividade, sendo brincadeira ou um trabalho, juntas. Então, a criança pega a bandeja ou pega a caixa, ela faz o que tem que fazer, ela põe de volta na caixa, na bandeja, e ela guarda a bandeja ou a caixa de volta na prateleira ou no armário que estava antes. Tá bom? 21 e 27. Falei bastante. Bastante conteúdo. Então, eu vou parar a gravação. Agradeço aqui quem está vendo no futuro a nossa gravação do dia 1º de março. E vamos para as perguntas.